Fala Tricolada, beleza? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Chegou a notícia que a maioria da torcida do Fluminense não queria receber. Nonato está de saída do Fluminense. Informa o Globoesporte.com, matéria assinada pela Jamile Bulli e pelo Thiago Lima. Vamos lá, Internacional aceita a proposta do Ludogorets e Nonato deixa o Fluminense. Volante já não enfrenta o Atlético Paranaense e irá se despedir do elenco no treino desta sexta-feira. Então ele está fora do jogo contra o Atlético Paranaense, está fora da semifinal contra o Corinthians lá em Itaquera. Contra a equipe do Atlético Paranaense tem o Martinelli, que vai fazer a dupla ali com o André, que já tem um certo entrosamento das categorias de base. Mas na Copa do Brasil é drama, porque não teremos o André, titularíssimo, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e também não teremos o outro titular, que é o Nonato. Aí, meu amigo, é Martinelli mais um. O problema é esse mais um, né? Porque quem está tendo oportunidade é quem? Felipe Melo e o Wellington, que já teve oportunidade com o treinador Fernando Diniz. Felipe Melo deve ter uma prioridade aí, porque é o melhor no passe, mas ainda temos Calegari e Iago Felipe, que não têm tido oportunidade, não têm entrado em campo, né? Fico até fora do banco. Então me preocupa como esse Fluminense vai encarar o Corinthians lá em Itaquera. É bem provável que entre o Felipe Melo pela qualidade no passe, já que, por exemplo, o Calegari e o Iago Felipe, eles não têm essa qualidade toda no passe, mas são melhores jogadores, na minha opinião, para essa partida, pela força que eles têm na marcação e na cobertura dos laterais. E melhor fisicamente, muito melhor fisicamente do que o Felipe Melo, que perde na corrida até para o árbitro. O Wellington não quero nem falar, para não atrair. Se eu ficar falando do Wellington, ele vai acabar escalando o Wellington como titular. Então esquece o Wellington. Então a briga está ali entre o Felipe Melo, quem sabe o Iago ou o Calegari. A gente fica na torcida, e no caso eu, fico na torcida para a escalação do Calegari, que é mais jovem, e do Iago Felipe, que já até foi titular da equipe. Mas tá indo para o Felipe Melo essa vaga. Esse é o problema nesse jogo tão decisivo que a gente tem pela Copa do Brasil, e o maior problema, a gente ficar sem um jogador tão importante para a equipe, que se encaixou tão bem nesse meio de campo, que é o Nonato, um jogador que se aproxima da grande área, chuta pro gol, entra na grande área, é um jogador de qualidade, que melhora o passe do Fluminense. A gente perder esse jogador num momento tão importante do Campeonato Brasileiro, que a gente está brigando pela quarta colocação, né, pelos 4 primeiros ali, e na Copa do Brasil, que a gente está numa semifinal. Isso que é o problema. Mas a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, vamos para a notícia aqui do GE. Após uma rápida novela, o martelo foi batido nesta quinta-feira. Nonato não é mais jogador do Fluminense. O Internacional recusou a proposta do Fluminense de compra e aceitou a oferta do Ludogorets, da Bulgária, pelo volante de 24 anos, jovem volante. O jogador não vai sequer enfrentar o Atlético Paranaense no sábado pelo Campeonato Brasileiro e vai se despedir do elenco nesta sexta-feira. E vai viajar. A janela lá na Bulgária fecha no dia 6 de setembro, por isso essa pressa e essa correria aí para resolver essa questão. Então Nonato não é mais jogador do Fluminense, e o Fernando Diniz vai ter que olhar ali para os volantes que sobraram no seu elenco para poder fazer a sua escalação. Quando o Fluminense pudesse dar um conselho para o Mário, ao invés de pegar jogador de clube brasileiro para servir de vitrine, acho que o Fluminense é grande demais para ficar servindo de vitrine para os outros, né, e depois não ter o poder de compra. Né? O poder de compra até tinha em contrato, mas o Fluminense não tem poder financeiro para exercer esse poder de compra. Todo mundo já estava na cara. Desde que o Nonato chegou, estava bem claro para mim que o Fluminense não teria esses 12 milhões para pagar pelo jogador. E colocando o jogador em campo e colocando ele como titular, ele seria valorizado como foi, ainda mais com a campanha que o Fluminense vem desenvolvendo nos campeonatos que está jogando. E o Fluminense, esses 12 milhões seriam mais. Se o Fluminense quisesse tomar esse jogador da equipe búlgara, teria que pagar mais por ele. Mais do que os 12 milhões. E o Fluminense não tem. A realidade do Fluminense é outra. E ao invés de você pegar um jogador do clube adversário que está brigando com a gente, está brigando conosco pela quarta colocação para uma vaga na Libertadores, e agora a gente toma essa pancada de perder um jogador titular, ao invés disso, valoriza a molecada, valoriza o Wallace, que pegou e emprestou para o CRB,
Valoriza o Alexander, que está arrebentando na equipe de aspirantes, que hoje se classificou para a semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. Dá uma valorizada no Alexander, bota ele para jogar, entrar no segundo tempo, opção de banco. Daí fica com o Felipe Melo e o Wellington ali no banco. Uma hora ou outra vai ter que usar, e vai precisar usar numa semifinal de Copa do Brasil. Cadê que o Wallace ganhou XP? Ganhar XP, ganhar experiência no CRB é uma coisa, ganhar experiência no Fluminense é outra. O Alexander nem se fala. Titular da equipe da seleção brasileira, das categorias de base, o Wallace também, e não são utilizados pelo Fluminense. Daí pega um jogador, utiliza ele no momento mais importante do campeonato, é pressionado pelo rival, o Internacional. Olha, tô recebendo uma proposta aqui, e aí, você tem ou não tem? O Fluminense não tem esse dinheiro. Nesse momento importante, o Fluminense perde o jogador. Agora tem que se virar com o que tem em mãos. E eu espero que o Fernando Diniz escolha a melhor opção para a equipe. Eu sei que o Calegari e o Iago não têm essa qualidade no passe que o Felipe Melo tem. Mas esse jogo em Itaquera, pela semifinal da Copa do Brasil, é necessário força física, poder de marcação, cobertura dos laterais, chegada na frente. O Iago sabe fazer isso, e o Calegari sempre foi bom volante nas categorias de base. Mas o que me preocupa é que esses dois jogadores estão esquecidos no banco de reserva. E as únicas opções que eu acho que está nos olhos do Fernando Diniz é justamente o Felipe Melo, mal fisicamente, e o Wellington como opção no banco de reserva, que não é bom nem falar. Então a situação é essa. Um garoto botar agora na furada contra o Atlético Paranaense ou contra o Corinthians é imaginável no momento. É imaginável utilizar um garoto para ajudar o Fluminense nesse jogo tão importante. Então a situação é essa. Nonato foi embora, não é mais jogador do Fluminense, vai se despedir dos amigos, e o Fluminense tem que se virar aí para encontrar um jogador que se encaixe nesse esquema. E o Nonato estava indo tão bem, mas é a vida, é a situação de um clube com dificuldade financeira como o Fluminense. Para concluir, a equipe de aspirantes do Fluminense chegou na semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, vitória por 1-0 lá no Luso Brasileiro contra o Fortaleza, gol do Alexandre Jesus. Quem bateu a falta lá para dentro da área foi o João Pedro do Vila Nova, quem está emprestado ao Fluminense. O Fluminense está fazendo essa vitrinezinha aí, e espero que o Fluminense também adquira esse jogador que está jogando muito bem. Então a equipe de aspirantes de Gustavo Apes, João Pedro, Alexandre Jesus, Samuel Granada, Johnny, lateral Johnny, estão aí, estão chegando com o treinador Cadu, está chegando aí na semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Rapaziada, vamos dar moral para a garotada, vamos botar a garotada para jogar, porque esse é o futuro do Fluminense. Em vez de valorizar jogador alheio, valoriza a sua prata da casa, valoriza os seus jogadores, e depois, é claro, vai vender e vai lucrar muito mais. Então é isso aí, rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, tamo juntos, até o próximo vídeo. Flui!